Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Deus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Glória a Deus. Eu sou tua casa, Santo Deus Todo-Poderoso. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Tá dando para ouvir direitinho? O tom tá bom? Tá dando para ouvir? Aguardar o feedback de vocês. Mais uma quarta-feira, glória a Deus. E eu queria começar a gente lendo um salmo. Não é a nossa palavra de referência de hoje, o estudo de hoje, mas eu queria começar antes da gente orar. A gente lê esse salmo para a gente orar. O Salmo 8, por favor. Glória a Deus. Amém?
Salmo 8. Deixa eu só colocar aqui o louvor aqui no fundo musical aqui pra gente. Esse louvor é perfeito, né, Angélica? Glória a Deus. Tava com saudade de escutar ele. Quero agradecer quem já entrou. Glória a Deus. Família da igreja. A Ana, a vizinha, a Francisca. Saudade do povo da igreja, aqueles que a gente não tem visto com frequência. Que Deus possa estar conosco nesta noite. E que a palavra que eu vou trazer possa estar edificando acima de qualquer coisa, edificando você. Amém? Vamos ler aqui o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visitastes, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus. Em cima dessa palavra, desse salmo poderoso, que é um belo estudo, queria orar com vocês. Deus amado, Deus todo-poderoso, aqui estou, Senhor, e cada irmão nas suas casas, que estão aqui nessa live, Senhor, todas com um único propósito, Pai, de estarmos reunidos em teu nome, para ouvir a tua palavra e para glorificar o teu nome. Tivemos um dia cheio, eu creio que para muitos o dia tem sido bem cheio. E nós te louvamos, Senhor, porque nesse momento nós temos a consciência, temos tido força, Senhor, para separar esse tempo, para estar na tua presença, porque eu sei, Senhor, tu estás aqui comigo e o Senhor está em cada lado, de cada pessoa que entra nessa live. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo sendo tão falhos como temos sido, Senhor, às vezes mesmo em casa, mesmo diante dessa quarentena, nós buscarmos força, Senhor, para te buscar, para nos edificarmos em Ti. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E é por esses motivos que estamos aqui hoje, Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer. Se existe, Senhor, escamas espirituais em nossos olhos, no nosso coração, que o Senhor possa retirar nessa noite. Que possamos, Senhor, sentir saudade da Tua presença. Que possamos sentir fome e sede de buscar a Ti, Senhor. O Senhor continua sendo Deus, conforme a gente leu nesse salmo, todo majestoso nos céus. Mas nós, Senhor, sentir o que somos, Pai. Quão pequenos somos, Pai querido, e quão fracos temos nos tornado se buscarmos Deus. Nós te pedimos, pela Tua infinita misericórdia e glória, que nessa noite haja um derramar e uma porção especial, Senhor, sobre cada coração, de convicção. Convicção essa, Pai, que nós precisamos todos os dias nos mantermos firmes e não envergonharmos o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que haja um derramar do Teu Espírito em cada coração, que haja um renovo, Senhor. Nós reafirmamos nessa noite a nossa aliança contigo, Pai. Eu te confesso que cada pessoa que esteja nessa live, que também esteja orando comigo, Senhor, esteja concentrado nessa live, que ela possa também reafirmar a aliança contigo. Nós confessamos, Senhor, o Teu nome de novo nessa noite. Somente o Senhor queremos seguir, somente o Senhor queremos servir de todo o nosso coração. Que o Senhor possa colocar não só na minha mão um
uma nova aliança, Senhor. Mas de cada irmão que está assistindo essa live, de cada irmão que vai entrar, Tu possas, ó Deus, colocar uma nova túnica no nosso corpo, renova nos nossos pés, Pai. E renova no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, a fome seja de Ti. O quanto somos dependentes da Tua presença, da Tua glória, da Tua majestade, do Teu cuidado. Nós Te louvamos, Deus, nessa noite. Que cada pessoa possa sentir a Tua presença como eu estou sentindo, Senhor. Que possa sentir o Teu refrigério, o Teu toque suave, Senhor, o Teu perfume, Pai. Ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ficar aí até o final comigo. Repreendemos todo espírito de distração. Se tiver vontade de sair e mergulhar em outra aí pra gente assistir, pra gente ouvir essa palavra. E que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa ungir os meus lábios, a palavra vai sair da minha boca, que ela possa chegar aí na sua casa. Em nome de Jesus, todo espírito de distração, todo espírito de frieza, de exame, em nome de Jesus. Gente, com vocês, inclusive, levei na igreja, que fala nossas emoções, né? Um jardim regado. O quão importante nós cuidarmos das nossas emoções nesse tempo, em todo o tempo, mas especialmente nesse tempo, né? Que somos tão tentados já a gente não está na igreja, já que a gente não tem esse momento de comunhão com os irmãos, somos tão tentados a nem buscarmos a Deus e a palavra. E às vezes, no máximo que nós fazemos isso é na quarta, quando nós estamos reunidos com os irmãos aqui nas lives. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco dessa palavra para que possamos ter, se nós esse tempo temos ficado dispersos em relação a cuidar das nossas emoções, então a gente vai estar trazendo aqui alguns exemplos, algumas coisas, e você pode estar observando se você tem vivido isso de alguma forma, e às vezes ele entra até de forma muito sutil, e que a gente possa estar, que Senhor, em nome de Jesus, possa me usar poderosamente para falar para mim e para falar para você, para que nós possamos nos fortalecer e vigiarmos mais em relação às nossas emoções. E o texto base que eu vou trazer nesse momento, um deles, né, está em Isaías 58, no verso 11. Isaías 58, no verso 11. Amém? Glória a Deus. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. É uma passagem belíssima, linda. Eu vou ler de novo, tá? Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, glória a Deus. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Glória a Deus. É o que nós temos vivido, né? Nós temos vivido em lugares áridos e o Senhor tem cuidado da nossa vida, tem cuidado da nossa alma. E eu glorifico Ele por isso, por esse motivo, por todo o cuidado que Ele tem tido conosco. Como nós podemos comparar o reino de Deus? Como nós podemos comparar tudo isso que nós temos vivido? Que parábola nós podemos estar usando para isso, para esse tempo que a gente está vivendo, né? E ele é como uma semente de mostarda das nossas emoções. A semente de mostardas é uma das menores de todas as sementes. Mas depois que ela é semeada, ela cresce muito até ficar maior do que todas as plantas do jardim. Com ramos tão grandes que os pássaros podem se abrigar à sua sombra. É incrível uma semente tão pequena, mas que ela, depois que ela é semeada, né, ela consegue ficar tão imensa. Emoções, lembranças registradas, fraquezas, as nossas qualidades, o que nós temos de potencial que se destaca, as nossas fragilidades e as nossas ações, reações, as reservas que nós fazemos no sentido espiritual, no sentido emocional, resistência que nós
temos medo, ansiedade, valores, comportamentos, tudo isso está dentro do nosso, que nós chamamos de nosso jardim regado, das nossas emoções. Esses são alguns dos tipos de sentimentos que fazem parte do nosso jardim, né? Para um jardim, ele ter belas flores, ter belas plantas lindas, aquelas flores que a gente se encanta, principalmente aquelas pessoas que gostam de plantas, independente delas darem flores ou não, ela necessita ser bem cuidada. Requer todo um cuidado, requer todo um amor. Eu não sei se é possível fazer essa comparação. Eu sou suspeita de falar porque eu não sou muito fã de ter animais de estimação, né? Mas também tem pessoas que, além de ter animais de estimação, gostam de cuidar de plantas, né? Gostam dos dois. Eu gosto de cuidar de plantas e realmente requer um cuidado. Você às vezes se pega até falando com as plantas, né? De tanto amor que você passa a ter, assim como pessoas que têm animais de estimação. E como eles precisam ser bem cuidados, né? Os animais de estimação, no caso as plantas, elas precisam ser bem cuidadas, ter os dias que você tira para regar, para cuidar, ser acompanhada diariamente, dar para ela tudo que ela precisa, os nutrientes que ela precisa, para ela crescer saudável, para ela crescer bonita. E da mesma forma, deve ser também como o nosso jardim, o jardim das nossas emoções. Como é que nós temos dado atenção para o nosso jardim das emoções? Aí trazendo para esse exemplo que eu dei, das plantas, dos animais, a nossa casa, muitas vezes nós temos esse cuidado de manter, de fazer rotina, se a gente tem o dia certo de regar as plantas, a gente tem aquele cuidado de fazer isso, de quem tem animal de estimação, de levar ele para banhar e etc. E aí a gente trazendo o exemplo do nosso jardim das emoções, muitas vezes nós não nos preocupamos com o nosso jardim, de cuidar das nossas emoções, de ter esse zelo pelas nossas emoções. E é por isso que muitas vezes nós nos abalamos, nós nos pegamos tão irritados tão facilmente. Qualquer coisa tira a nossa paz, qualquer coisa tira a nossa paz mesmo. Algo às vezes tão pequeno, às vezes não nos importou, a gente até ignorou que ouviu isso, e às vezes por não cuidarmos do nosso jardim, por não cuidarmos das nossas emoções, nós explodimos tão facilmente. Então, para você que está aí do outro lado, que entrou, glória a Deus, a Tainá entrou, prima, obrigada. Para você que tem animal de estimação, que tem suas plantas, ou que não tem, independente disso, você ter esse cuidado, então que possamos ter muita atenção no nosso jardim das emoções, que você possa cuidar muito dele, cuidar das suas emoções, sabe? Você cuidar para aquilo que você tem de destaque, de potencial, você fazer com que ele seja mais forte. Se você já tem mais facilidade de se irritar facilmente, enfim, nós precisamos buscar em Deus, como nos fortalecer e cuidar desse jardim. Porque Ele é a chave para o nosso dia fluir bem. Ele é a chave do nosso bem-estar e para nós termos fome e sede do Senhor. Ele é a chave, as nossas emoções. Jesus usou muitas parábolas para desafiar a mente das pessoas. E através delas nos ensinou que para sermos grandes precisamos ser pequenos. Para sermos líderes precisamos servir. Jesus amou, se irou, experimentou medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Ele sabia quem era e muitas vezes agiu motivado pelo que sentia. E aí a gente vai ler Mateus 21, quero que você acompanhe comigo. Mateus 21, deixa eu só chegar lá. Estou chegando lá. Se você tiver com a sua Bíblia também quiser acompanhar. Em Marcos. Mateus 21, o verso 12 ao 17. Mateus 21. Mateus 21, 12 e 17. Amém? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Glória a Deus. Até o 17. Aqui a gente lê, né, que Jesus se fez homem e experimentou todos os tipos de sentimento, não diferentemente de nós, né? É tanto que tudo que Jesus fez no Novo Testamento, tudo que está lá relatado em visões diferentes nos livros de Mateus, Marcos e tal, eles relatam como a visão deles do que Jesus viveu. A gente percebe que Jesus, ele experimentou todo esse tipo de sentimento. E ele deixa tudo isso como exemplo. Nossas emoções nos levam a fazer coisas que fazemos. Por isso precisamos, assim como Jesus, saber quem somos. Precisamos regar, cuidar bem do nosso jardim, do nosso coração, das nossas emoções, para que nossas plantas, que são as nossas emoções, sejam belas, sejam saudáveis, com ramos grandes, que sejam vistos, sejam viçosos. A nossa presença, onde a gente chegue, e produzam sombra, onde os pássaros, que são as pessoas, queiram estar. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso jardim, que é o nosso coração, para que as nossas plantas, que são as nossas emoções, elas sejam belas, saudáveis, que o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, sejam belas, que a nossa presença, onde a gente chegar, elas vão produzir sombras para que os pássaros, que são as pessoas, queiram estar. Ou seja, aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos seus pés, você será bem-vindo. As pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão se alegrar quando você chegar nesse lugar. Então, a importância de nós cuidarmos do jardim das nossas emoções. Porque quando nós cuidamos bem do nosso jardim das emoções, nós vamos dar sombra. As pessoas ao nosso redor, elas vão querer estar perto da gente, elas vão querer estar na nossa presença. Sabe, você vai ser lembrado, você vai ser querido. Por isso a importância de nós termos esse cuidado tão especial de cuidar do nosso jardim das emoções. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, vamos analisar algumas plantas, algumas emoções do nosso jardim. Glória a Deus. O primeiro exemplo, árvore de casca grossa. São pessoas que se tornam indiferentes às emoções dos outros e até mesmo às suas próprias emoções. Têm dificuldades em enfrentar suas fraquezas e dificuldades e usam para se camuflar. São orgulhosas, negam os problemas e mostram uma super espiritualidade. Então, árvore de casca grossa são essas pessoas indiferentes. Às vezes está passando por um monte de problemas. E aí você pergunta: e aí, tá tudo bem? E a pessoa fala: não, tá? Sim, tá tudo bem. Sendo que por trás, né, ela tá carregando ali um fardo, sozinha. Sendo que eu e você, se nós cuidarmos bem do nosso jardim das emoções, nós também vamos passar por situações difíceis. Mas a diferença é que nós sabemos que temos pessoas que nós podemos contar. E quando a pessoa chegar para você e disser: olha, tá tudo bem? Sim, você ter humildade de dizer: não, eu não tô bem. Às vezes só desabafar, às vezes só colocar aquilo para fora, você já dá aquele alívio. A pessoa, quando estiver orando, ela vai lembrar de você, vai incluir você nas suas orações. Então, que nós possamos ter cuidado. Mais uma vez, eu falo, ter cuidado com as nossas emoções. Planta de estufa. São pessoas super, hiper sensíveis. Não suportam nenhum tipo de pressão. São pessoas que gostam de viver a chama do momento, sem nenhuma pressão, pois não suportam que a quebrem. Aquelas pessoas, mais uma vez, quando nós não cuidamos do jardim das nossas emoções,
Então nós ficamos frágeis em vários sentidos. Em vários sentidos nós ficamos frágeis. Essas pessoas hipersensíveis, às vezes você fala uma coisa brincando, sem maldade no seu coração, e a pessoa já fica chateada. E o ruim de tudo é que às vezes você nem percebe que ela ficou chateada com você por uma brincadeira, às vezes foi uma palavra que você fala. E aí, essas pessoas, elas vivem ali aquele momento. Elas não conseguem ter a maturidade para equilibrar, para filtrar as coisas que vão entrar na mente, que vão entrar no coração. Então, é um exemplo de pessoas como se fossem aquelas plantas criadas em estufa, que vivem ali em estufa. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas emoções. Vocês estão vendo o quanto as nossas emoções elas vão impactar o nosso dia? Às vezes você teve uma noite de sono e de manhã você já acorda irritado. Eu falo isso por mim mesma, irmãos. Às vezes eu tô assim, acordo, eu acho que eu passei a noite acordada, eu não sei o que aconteceu à noite. Eu acho que eu trabalhei muito à noite, não sei. Que às vezes você amanhece já, se você não tiver cuidado, você vai soltando ali com pessoas que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com você. Então, de manhãzinha nós pedimos ao Senhor, Senhor, por favor, cuida do jardim do meu coração, cuida hoje das minhas emoções, para que eu venha ser essa árvore que dê sombra, que as pessoas queiram estar perto de mim. Amém? Glória a Deus, né? Palavra poderosa, um exemplo maravilhoso de como nós podemos lidar com as nossas emoções, para nós estarmos crescendo e vencendo um dia de cada vez. E mais um exemplo, os cactos, aqueles amantes de planta, especificamente de cactos, né? Essas têm uma capacidade enorme de armazenamento. Passam a armazenar tudo o que recebem, muitas vezes até mesmo o veneno das cobras que passam por suas vidas. Ficam armadas em atitude de defesa e quando alguém se aproxima para lhe tocar, percebe seus espinhos, que impedem a aproximação. São pessoas que ferem à mesma medida que são feridas. Recebem o veneno das cobras e passam adiante, a fim de envenenar outras pessoas. Já pensou você ser reconhecida por esse tipo de pessoa? É complicado, né? Essas pessoas que, aquelas pessoas que dizem, eu não vou levar desaforo para casa. Falaram para mim, eu também vou falar. Pessoas totalmente amargas, tão ruim. Eu peço de Deus para que eu não seja esse tipo de pessoa. E que se você perceber alguém do seu trabalho, seu vizinho, que tem essa característica, esse tipo de pessoa que não mede palavras, sabe? Que, eu falo mesmo, não tô nem aí, se quiser ouvir, que ouve, se quiser continuar sendo minha amiga, que seja. Esse tipo de pessoas que a gente possa estar filtrando, pedindo do Senhor, para que não nós mesmos nos afastarmos, mas que o próprio Senhor venha tirar esse tipo de pessoas de perto da gente. Nós temos que estar perto de pessoas que venham somar, que venham, sabe, agregar nas nossas vidas. Nós precisamos estar perto, que nós sejamos esses tipos de planta, de emoções, que as pessoas queiram estar perto, que nós tenhamos sombras, que as pessoas venham estar. Mas que nós também estejamos perto de pessoas que também sejam assim. Então, se você está perto de pessoas de cactos, essas pessoas que, à medida que é ferido, também fere como forma de vingança, e se essas pessoas fossem se vingar, né? Até das mesmas pessoas que feriram ela, mas não, ela sai envenenando qualquer pessoa que passe pela frente, pode ser até eu e você. Então, vamos pedir de Deus que o Senhor venha tirar essas pessoas de perto da gente, em nome de Jesus. Plantas de redoma são aquelas que vivem distante de tudo e de todos, impõe limites e ergue barreiras, não permite em vida que ninguém entre, toque ou sinta. São pessoas aparentemente belas, mas são frias, não sentem, não tocam. Vive em uma cúpula de vidro. Mais uma pessoa que a gente deve estar vigiando, orando para que o Senhor venha trabalhar na vida dessas pessoas. Geralmente são pessoas muito próximas. Pessoas do nosso trabalho, por exemplo, que não tem como, a gente vai ter que estar ali convivendo. Ou até mesmo pessoa da nossa família. Que nós possamos estar orando. E até sendo, quando nós somos essas plantas que dá sombra, automaticamente nós impactamos a vida delas de alguma forma. Mas nós precisamos também orar para que essas pessoas elas venham se sentir constrangidas com as suas atitudes. E que nós sejamos esse exemplo. Em nome de Jesus. E planta mirrada. Algo aconteceu, uma situação marcou, uma água,
um trauma que se instalou no seu coração, não avançam e não crescem mais. São pessoas que vivem presas ao passado, não foram cuidadas, alimentadas como deviam e sentem inferiores às outras plantas. Pessoas com dificuldades em perdoar, principalmente essas pessoas que guardam muita mágoa, às vezes de anos, de adolescência, às vezes de um parente, até mesmo do pai, pessoas que carregam a vida inteira mágoa no seu coração. Nós precisamos também orar por essas pessoas, mas tentar no nosso dia a dia fazer com que mais uma vez sejamos exemplos, fazemos assim totalmente o contrário dessas pessoas, porque essas pessoas automaticamente são as pessoas que soltam, né, soltam aquilo que está dentro dele. O que está dentro dele? Está dentro do coração deles, no jardim dele, mágoa, rancor, ressentimento, ódio. Nós precisamos fazer totalmente o contrário disso tudo. E dessa forma, com as nossas atitudes, a gente acaba constrangendo essas pessoas. É o que nós precisamos fazer. Planta dormideira. Basta um simples toque e essa se fecha por causa da sua autossensibilidade. Essa planta, a gente vê muito essa planta no interior, né? Passa um período de tempo e ela se abre novamente, até que vem o próximo toque e a faça se fechar. Essas pessoas vivem atrás, com medo de se relacionar, de serem confrontadas, por isso elas se fecham. Vivem em constante atitude de defesa por causa de sua fragilidade excessiva. Fragilidade excessiva não é sinônimo de sensibilidade e de sim de imaturidade. Essas pessoas que às vezes até é próxima a você e aí tem alguma atitude ou fala alguma coisa e você quer chegar para ela para exortar, para dar uma palavra, olha, a tua atitude não foi legal, a tua palavra não foi bem colocada, naquele momento não seria, mas você fica com medo, fica ali pisando em ovos para chegar nessa pessoa, porque aquela pessoa é totalmente sensível, ela vai, se você chegar para ela para falar assim, ela vai se magoar completamente, quem sabe até ela por si só já vai se afastar de você. Fica até difícil de nós ajudarmos essas pessoas, assim, de chegar junto para falar. Essas pessoas realmente nós precisamos orar. Precisamos orar. A planta espinheiro. Vamos ver a planta espinheiro e que exemplo ela traz como pessoa, né? São cheios de defesa. Constrói uma muralha e uma imagem para manter os outros afastados. Transmitem medo ao invés de respeito e medo. Realmente, aquelas plantas que tem aqueles espinhos, claro que a gente não vai tocar, claro que a gente tem, se a gente, quem gosta, né, de certas plantas e tem aqueles cactozinhos que tem aqueles espinhos, a gente tem o maior cuidado no manuseio. Da mesma forma, esse tipo de pessoas que constroem ali aquela muralha, constroem ali um castelo e vivem ali naquele mundinho. E ninguém mais pode ultrapassar aquele mundinho. São pessoas que, mais uma vez, assim como o exemplo da outra que eu já tinha colocado, a gente tem que pisar em ovos. A gente fica com medo de afastar. Somente pessoas que não é aquelas pessoas que a gente vê uma vez ou outra. Existem muitas pessoas aqui, como exemplo desse que eu citei, que é do nosso dia a dia, que nós precisamos aprender a conviver, cada um com o seu jeito, cada um com a sua limitação. E quando eu e você cuidamos do nosso jardim das emoções, nós temos essa sensibilidade e o Senhor nos dá a direção para administrar todas essas convivências, com todos esses tipos de pessoas. A gente sabe que com A a gente não pode falar certas coisas, a gente sabe que com B a gente não pode fazer certos tipos de comentário. Então eu e você precisamos estar com o nosso jardim regado. Precisamos estar com nossas emoções fortalecidas em Deus, para que nós tenhamos sabedoria de lidar com esse tipo de pessoas. A planta carnívora. Essa... Deu uma pausa, né? Mas voltou, acho que voltou, glória a Deus. A planta carnívora, repetindo. Essas plantas, para chegar onde desejam e conseguir o que querem, passam por cima de quem for. Comem, no caso, usam de difamação e reputação de quem quer que seja. São maquiavélicas, querem ser beneficiadas a qualquer custo. Infelizmente, a gente vê esse tipo de pessoas, né, como exemplo de plantar muito, muito no nosso meio de trabalho.
no meio corporativo. Infelizmente, seja qualquer for a área, seja na indústria, seja na construção civil, seja numa escola, dentro de um hospital, infelizmente a gente encontra muitas pessoas assim, que se beneficiam difamando as pessoas, querem ganhar mérito com fofoca, se você der um vacilo aqui ou ali, corre para contar para o chefe, tentando difamar você. Infelizmente é outro tipo de pessoas ao qual nós precisamos saber administrar a convivência e, mais uma vez, pisar em ovos nesse ambiente de trabalho. E ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Muito cuidado. Falar o mínimo possível, pedir de Deus sabedoria e graça para lidar com esse tipo de pessoa. Glória a Deus. As flores de plástico são as artificiais. Fingem ser o que não são. Vivem de fachada e se tornam aquilo que os outros querem que elas se tornem. Não são naturais, vivem de aparências. E aí a gente tem exemplo de pessoas que elas acabam tentando passar uma imagem de que na verdade elas não são. Infelizmente também no nosso meio, principalmente no meio corporativo, na verdade todos esses exemplos, a maioria delas a gente encontra muito no meio corporativo, até porque, né, aqueles que a maioria das pessoas compram uma carga horária, passa o dia inteiro no trabalho, então a gente meio que tem muito mais convivência com as pessoas do nosso trabalho, até mesmo com muitos parentes. Como é o meu caso, que os meus pais moram no interior, às vezes eu acabo vendo muito mais meus colegas de trabalho do que mesmo meus pais. Então, mais do que nunca, eu e você precisamos cuidar das nossas emoções, para que a gente dê exemplo lá no nosso trabalho, para a gente saber lidar com esse tipo de pessoa, que não é fácil. Já pensou você num dia em que não tá bem, o seu jardim não tá legal, você não regou, você não cuidou, ou seja, você não buscou a Deus, você não pediu proteção, você não pediu direção e acaba estando na carne. O seu jardim tá ali, a sua planta em si, né? O seu jardim ali tá todo murcho porque você não regou, porque você não alimentou. Imagina, uma pessoa dessa solta uma farpa pra você, uma pessoa falou mal do teu chefe pra você, você vai soltar, né? Também, você vai revidar da mesma forma. E não é isso que nós sabemos que não podemos fazer, e também não é isso que Deus quer que nós façamos, porque nós precisamos ser luz onde quer que nós andemos. E aí, nós vamos para um outro exemplo. Comigo ninguém pode, né? Quem não conhece esse tipo de planta, uma planta bem comum. Pessoas assim escolhem a rebeldia, a agressividade, a hostilidade como essência. Tudo isso na tentativa de se proteger, para não expor sua fragilidade e medo que existe por trás de toda a fachada de rebeldia. É mais um tipo de pessoa da qual nós precisamos pedir muito de Deus graça e misericórdia para tratarmos. Para o nosso dia a dia nós sabermos como lidar, como conviver. A trepadeira se encosta e se escora nos outros a fim de sugar. Essa planta se comporta como uma parasita. São pessoas com dependência emocional, não conhecem e não acreditam em seu potencial. E trazendo para o nosso exemplo, acerca da caminhada com Cristo, esse tipo de pessoa estão ali, às vezes arquejando ali nas igrejas, e ouve a palavra, tem o conhecimento da palavra, mas não tem força de buscar a Deus. E aí manda mensagem para um, ora por mim eu não estou bem, ora por mim eu não estou bem. Glória a Deus que nós somos uma família e que realmente nós oramos, nós cuidamos uns dos outros. Mas quando você pedir ajuda, você primeiramente tem que buscar por si só. Você sabe das suas fraquezas, você sabe das suas debilidades, então você tem que buscar a Deus. E não só estar aí pedindo oração, né? Você precisa pedir do Senhor força para você buscar a Deus, acima de qualquer coisa. A urtiga, também quem não conhece a urtiga, né? Tem uma textura aveludada e é usada por muitos para decoração, mas no contato com a pele provoca coceira que leva à irritação. Essas são pessoas que não aprendem a arte do contato, do relacionamento. Inconvenientes, entrões sem limites, usam brincadeiras indesejáveis e indelicadas a fim de fazer provocações.
aquilo que eu falei, né? Quando nós não cuidamos bem das nossas, e essas pessoas que por si só já têm essas características de pessoas assim que são muito entronas, que às vezes não mede palavras, você tá conversando ali, aí faz um comentário que não é legal. Esse tipo de pessoa, né? A gente tem que ter também muito cuidado com esse tipo de pessoas, e até mesmo para nós, em alguma circunstância, em algum momento, nós não sermos como essas pessoas. Sermos indiscretos, de entrar onde nós não somos chamados, né? E de falar algo que possa estar magoando essas pessoas. Porque nós não sabemos como está do outro lado, né? Às vezes, como nós também nós não estamos bem, não amanhecemos legal, da mesma forma do outro lado. Então, que nós possamos ser vigilantes com as nossas atitudes, e principalmente quando nós detectarmos esses tipos de pessoas. Temos que ter muito cuidado. A samambaia são pessoas que não têm coração grato. Atravessam a vida lamentando, desfinhando desgraça. Tudo são problemas, né? É o pessimismo e o lado sombrio da vida. São as referências para ver a realidade. Vivem murmurando e não reconhecem o cuidado e provisão de Deus. Ficam focadas no pessimismo e na derrota. Meu Deus, como tem pessoas assim, né? Principalmente nesse tempo. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. É o desemprego, é isso, é aquilo. Então tem muitas pessoas assim, né? Que não conseguem reconhecer a glória de Deus, não conseguem reconhecer o cuidado de Deus e vivem murmurando. Infelizmente, nós temos muitas pessoas assim. E, mais uma vez, infelizmente, quase todos os exemplos nós podemos trazer e puxarmos para nós temos cuidado com esse tipo de pessoa. Porque no nosso ambiente de trabalho, nos nossos vizinhos, na nossa casa mesmo, na nossa família mesmo, tem muitas pessoas assim, que vivem de reclamar, que vivem de murmurar, de que não conseguem ver a bondade de Deus. E se nós não tivermos cuidado, e mais uma vez, se eu e você não tivermos com o nosso jardim regado, bem cuidado, nós também acabamos entrando nessa onda. É verdade, tá muito difícil, é verdade, eu também tô sentindo dor aqui, dor ali, eu também eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado, precisamos ser muito vigilantes em relação a isso. Porque é muito complicado. É até muito feio, né? A gente está perto de pessoas assim. Para mim e para você que temos esse cuidado de cuidar do nosso jardim, de nossas emoções, nós nos sentimos mal de estarmos perto de pessoas assim. Aí a gente puxa para o outro lado e lembra assim que nós precisamos ser plantas que causam sombras, que as pessoas queiram estar perto de nós. Então, quando nós sabemos que pessoa X é aquela pessoa que lamenta por tudo, que reclama por tudo, tudo é problema, quando nós estamos num ambiente que a pessoa chega, a gente, vixe, já vem fulano, né? Ou então, não, eu não vou na casa de fulano porque é só para ouvir problema. Então, que nós não sejamos essa pessoa. E mais uma vez, nós precisamos orar por elas e precisamos evitar, porque se você não tiver num dia mal, como eu falei, você vai acabar sentando com ela e vão começar a lamentar as duas. Então, nós possamos também ser vigilantes com esse tipo de pessoas, porque é muito chato, é muito ruim, é muito feio. Eu não quero ter essa fama para mim, né? Muito pelo contrário, eu acredito que você também não quer essa fama para você, de ser taxado como essa pessoa que murmura, que só reclama. Né? Até pessoas que não têm o conhecimento da palavra, até pessoas que estão indiferentes a isso, eu acredito que até essas pessoas não gostam de estar com pessoas assim. É muito ruim, é muito triste. Mais um exemplo, absinto. Tem propriedades medicinais, mas é usada com dosagem específica. Tem um dos cheiros mais agradáveis das flores, mas seu sabor é extremamente amargo. São pessoas que fazem coisas admiráveis, mas não têm doçura nos relacionamentos e na vida. São pessoas que se machucaram tanto que perderam ou se privaram da doçura, se tornando amargas, mas ainda assim conseguem fazer coisas úteis na vida, sem leveza, sem delicadeza, de forma rude. São pessoas, eu penso assim, que são pessoas assim que têm um potencial imenso. São pessoas que têm muitos talentos que o Senhor confiou. Às
vezes têm um talento de criar algo, de fazer algo, mas são pessoas assim tão grosseiras que às vezes nem combina assim com um talento tão precioso que o Senhor deu. E aí trazendo para mim, para você, quantos talentos o Senhor nos confiou? Quantos talentos eu tenho, você tem, né? E muitas vezes nós não cuidamos de forma que esse talento ele se potencialize. Nós precisamos pedir de Deus esse discernimento. Senhor, quantos talentos o Senhor me confiou? E o que eu tenho feito com ele? O que eu tenho feito com esse talento? E aí a gente vai finalmente para um assim que vem levantar o meu ânimo, levantar o seu ânimo. Glória a Deus. Cana-de-açúcar é uma planta de estrutura frágil, mas suporta a ventania, suporta temporais, a fúria das foices, a impiedade da trituração e do processo de moer, sem perder a sua essência, a sua doçura. São pessoas que passam pelo sofrimento, pela dor e fazem delas degraus para o seu crescimento. Que sabem achar proveito das dificuldades e se permitem ser transformadas pelo Senhor. A cana transformada em açúcar. E usam a sua experiência para ajudar e influenciar outros para o bem. Talvez você tenha se identificado com algumas dessas plantas e tenha percebido que seu jardim precisa talvez ser tratado, ser podado. Porque quem cuida de planta, quem ama planta sabe que o corte traz crescimento. Quero te encorajar nessa noite a depositar toda a tua confiança no Senhor e deixar o Senhor tratar, o Senhor cortar o que precisa ser cortado, podar o que precisa ser podado, para que você venha crescer. E assim como essa planta, que muitas vezes ninguém dá nada por ela. Tem gente até que nem gosta, tem muita gente que gosta de descascar ali e chupar a cana, ou tomar aquele caldo de cana com pastel, né? E a gente viu aqui, eu vou ler mais uma vez, é uma planta de estrutura frágil, que suporta a ventania, temporais, a fúria das foices, a impiedade da trituração, aquele processo de trituração, sem perder a sua essência, sem perder a doçura. É incrível. São pessoas que passam pelo sofrimento, pela dor. Quantas pessoas? Todos nós temos um testemunho incrível. Todos nós temos um testemunho lá que a gente carrega do nosso passado por algo que aconteceu, uma violência, a perda de um pai, da mãe, seja lá o que for, um acidente. Quantas pessoas carregam isso? Mas nem por isso elas permitem que isso venha fazer com que se defina o teu caráter. Muito pelo contrário, as pessoas pegam do sofrimento e ali buscam força e garra para vencer. E não precisa desse sofrimento, não fazem com que esse sofrimento, aquele sentimento de vítima, o tempo todo a vítima é a sofredora, eu preciso de ajuda. Pelo contrário, não, olha, você vai vencer. Você vai vencer porque eu venci, o Senhor é todo poderoso. Não deixa isso te limitar, não deixa isso limitar a tua caminhada. Se não deu certo agora, vai dar certo depois. Se uma porta se fechou agora, o Senhor vai abrir outra. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada segundo das nossas vidas. O Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. E assim como exemplo, se você se identificou com algum desses exemplos de planta, que você nessa noite venha pedir ao Senhor, eu quero ser exemplo da cana-de-açúcar, que suporta a ventania, suporta temporais, dificuldades na nossa vida. Você está passando por uma riqueza, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, você vai vencer em nome de Jesus. Mas que, nesse exemplo dessas plantas, a gente não venha estar se lamentando. Nós não venhamos estar o tempo todo e até machucando pessoas perto. Você está passando por um momento difícil, financeiramente falando, ou qualquer outra situação. Muitas
ferindo as pessoas que estão perto da gente, que querem nos ajudar. Às vezes com palavras. Às vezes a gente é tão amargo que sai, que você nem sente. Então que nessa noite, eu e você, vamos estar pedindo do Senhor, em nome de Jesus, vamos estar cuidando do jardim do meu coração. Senhor, que nessa noite nós possamos enxergar com os próprios olhos do Senhor. Que nós possamos reconhecer, Senhor, nessa área eu preciso que o Senhor cuide, eu preciso que o Senhor corte. Porque eu quero crescer, porque eu quero avançar. Eu quero que o Senhor tire as escamas dos meus olhos, porque eu quero ver com os teus olhos. E o Senhor é perfeito. Tudo é perfeito. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, estar buscando Deus, essa sabedoria. Nós possamos buscar em Deus um amadurecimento para que nós possamos estar avançando e possamos estar cuidando do jardim das nossas emoções. Amém? Glória a Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, essa noite, eu e você, Deus possa ter falado profundamente no nosso coração. Deus possa ter falado profundamente ao meu coração, ao teu coração. E que nessa noite, peça do Senhor, Senhor, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso avançar nessa área, eu preciso reconhecer a tua bondade, eu preciso reconhecer o teu cuidado, até que o Senhor verdadeiramente tem cuidado, te louvo por isso. Obrigado por cada um que entrou, por cada um que ficou até o final. Se essa palavra falar com você, ter falado com você, coloca aí pra gente experimentar, pra gente estar comentando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, se você se identificou com a planta, se você sentiu a presença de Deus, glorificar a Deus, porque apesar das diversidades, Ele se cuida de nós. Eu tenho conseguido sentir a presença dele em todo mundo. Deus tem sido fiel. E eu agradeço a Deus pela infinita bondade dele, cuidar dele com a minha vida e com a sua vida. Peço que nós continuemos fortes, porque nós estamos muito mais perto do que longe de estar vencendo isso e de termos a nossa vida normal. Você que tem se sentido fraco, não tem conseguido fazer seu devocional, fazer um jejum pela sua própria vida, por tudo que está acontecendo, que você possa fazer, que você possa estar buscando em Deus essa força, porque só realmente nele, só nele nós encontramos essa força. Glória a Deus. Queria orar com você nessa noite, nós estamos encerrando mais essa live, para a honra e glória do Senhor. Deus amado, Deus todo-poderoso, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por essa noite, por mais uma semana que até aqui o Senhor tem nos guardado. Para aqueles, Senhor, que perceberam que as portas foram fechadas, que o Senhor venha trazer refrigério e que o Senhor venha colocar uma porção de fé necessária para ela guardar o melhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada uma delas. Para aquelas que se sentem fraco, não tem conseguido fazer seu devocional, que o Senhor venha incomodá-las na madrugada, para que elas voltem a te buscar, que elas sintam louvor, que elas sentir força, Senhor, venha força para fazer um jejum, para estar mais sensível ao teu espírito. E nós te louvamos, Deus, porque até aqui, verdadeiramente, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Nos dá uma noite poderosa, uma noite de descanso, um fim de semana abençoado. E nos guarda, continua a nos guardar, Senhor. Glória a Deus. Obrigada pelo pessoal lá do Curu, pelo pessoal, a igreja, a família, a pastora, né, que está em Manaus, que o Senhor possa trazer ela na mesma paz que levou, né, quando se passar esses dias aí aproveitando, desfrutando da sua família, ela possa voltar. Em nome de Jesus, fica sossegada que o Senhor é melhor a ti. Eu creio, então somente creia. Tiana, todo mundo que entrou, que está aí comigo. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigada, viu?